O cérebro é uma massa de 1,5 kg que você pode segurar na mão e que consegue conceber um universo de 100 bilhões de anos-luz de diâmetro. Essa frase da doutora Marianne Diamond já dá o tom da nossa análise de hoje. Nós mergulhamos nos materiais da Luna Production sobre o documentário My Love Affair with the Brain. É um filme sobre a vida de uma das fundadoras da neurociência moderna. Mas assim, a questão que fica martelando depois de ver tudo isso é: como uma mulher, lá nos anos 50, 60, conseguiu derrubar sozinha um dos maiores dogmas da ciência, usando basicamente ratos e alguns brinquedos? É a pergunta de 1 milhão, né? E o que essa história tem de tão potente e que o documentário parece capturar muito bem é que ela não era só uma cientista genial. Ela era uma comunicadora fantástica. Os materiais falam do tal efeito Diamond, que não é só sobre as descobertas delas, mas sobre essa capacidade quase mágica de fazer as pessoas se apaixonarem pelo próprio cérebro. Ela não mudou só a ciência, ela mudou como milhões de pessoas se veem. Ok, então vamos começar por essa batalha que ela travou. Porque os materiais descrevem ela como uma pessoa calorosa, encantadora, que dizia que a carreira de 60 anos foi pura alegria. Mas por trás disso tinha uma baita briga, né? Baita briga é pouco. Era uma guerra. Pra gente entender o tamanho do que ela fez, a gente precisa, se transportar para a neurociência daquela época. Pensa na medicina antes de saberem que germes causam doenças. Era esse o nível de certeza que se tinha sobre o cérebro adulto ser fixo. Imutável. A ideia era que, depois da infância, já era. Só ladeira abaixo. Exatamente. Era um declínio lento e inevitável. Isso era um dogma. O que a doutora Diamond propôs não era só uma teoria nova, era uma heresia científica. Ela estava basicamente dizendo para uma geração inteira de pesquisadores que a base de tudo que eles sabiam estava errada. E essa ideia de plasticidade cerebral, de enriquecimento, que hoje a gente ouve em todo lugar, era o centro da heresia? Mas espera aí, ambiente enriquecido soa um pouco vago? O que os materiais dizem sobre como ela provou isso? O que ela fazia, assim, na prática? Aí que tá a beleza da ciência dela. A elegância, a simplicidade. As fontes detalham bem o famoso experimento de 1964. Ela pegou ratos de laboratório, né, e dividiu em 3 grupos. O primeiro vivia numa condição que ela chamou de empobrecida. Uma gaiola pequena, isolada, sem nenhum estímulo. Sozinho. Isso. O segundo, numa condição padrão de laboratório. E o terceiro grupo vivia no que ela chamou de ambiente enriquecido, que era um playground para ratos. Um playground com brinquedos e tudo. Brinquedos, rodas, túneis e, o que é crucial, a companhia de outros ratos. Ah, então a parte social também era importante. Fundamental. Depois de um tempo, ela foi analisar os cérebros desses bichos. E a descoberta, foi um terremoto. Os ratos do ambiente enriquecido tinham um córtex cerebral visivelmente mais espesso. Mais grosso, literalmente. Isso. E as conexões entre os neurônios, as sinapses, eram muito mais ricas, mais complexas. O cérebro deles tinha mudado fisicamente. Era a prova. A experiência esculpe o cérebro. E a reação da comunidade científica deve ter sido complicada. No começo, descrença total. Dizem que na primeira vez que ela apresentou isso numa conferência, um cientista levantou e falou em voz alta: "Senhorita, o cérebro não pode mudar." Senhorita, já diz tudo sobre a época. Exato. Mas os dados dela eram fortes demais, eram inegáveis. Ela repetiu os experimentos de novo e de novo e de novo, até que o dogma começou a cair. É impressionante pensar que essa mesma mulher que estava lá medindo o cérebro de rato virou um fenômeno global de educação. Os números que os materiais trazem são absurdos. As aulas de anatomia dela no YouTube, gravadas décadas atrás, têm mais de 4,5 milhões de visualizações. E tem mais. O New York Times, em 2010, nomeou ela a segunda professora universitária mais popular do mundo. Incrível. E pensa no impacto direto. Estima-se que ela ensinou uns 60 mil alunos.
Ela vivia a própria ciência, entende? Se o cérebro melhora com estímulo, a sala de aula era o laboratório dela, em escala humana. Ela não ensinava fatos, ela enriquecia o ambiente de milhares de cérebros. Então ela já estava reescrevendo as regras do jogo, inspirando milhares de alunos. Mas as fontes indicam que o momento que realmente a colocou na boca do povo envolveu, de um jeito quase inacreditável, o cérebro mais famoso do século XX. Sim, o cérebro de Albert Einstein. É um daqueles momentos da ciência que parece coisa de cinema, né? E, pelo que as fontes mostram, o documentário dá o peso que esse episódio merece. Eu tive que ler essa parte 2 vezes para acreditar. Ela recebeu pedaços do cérebro de Einstein pelo correio. Como assim? A história é fantástica. Quando Einstein morreu, o patologista Thomas Harvey tirou o cérebro dele, na esperança de que um dia a ciência pudesse descobrir o segredo da genialidade ali. Por décadas, o cérebro ficou com ele, guardado em potes de vidro. Que loucura. Aí, nos anos 80, a doutora Diamond, que já era uma pesquisadora super respeitada, soube dessas amostras e, com aquela persistência dela, escreveu para o Harvey pedindo para estudar o material. Depois de muita insistência, ele finalmente mandou 4 cubinhos do cérebro de Einstein dentro de um pote de maionese pelo correio. Em um pote de maionese. E o foco dela foi em algo que, honestamente, eu nunca tinha ouvido falar. As células gliais. O que é isso exatamente? E por que olhar para elas foi uma sacada de gênios? Essa é a chave. Na época, a neurociência era obcecada pelos neurônios, as células que transmitem os sinais elétricos. Eles eram os atores principais, sabe? As estrelas. As células gliais, ou glia, eram vistas como a equipe de bastidores, a faxina do cérebro. Ah, o pessoal do suporte. Importante, mas ninguém presta atenção. Exatamente. Acreditava-se que a função era só estrutural, de nutrição. Ninguém achava que elas participavam do pensamento em si. Mas a doutora Diamond teve a audácia de perguntar: e se a genialidade do Einstein não estiver só nos atores, mas na eficiência da equipe de bastidores? Faz todo sentido. E ela foi lá e comparou a proporção de células gliais para neurônios no cérebro dele com de um grupo de controle. E o que ela descobriu? Que em áreas do cérebro ligadas ao pensamento complexo, Einstein tinha um número muito maior de células gliais por neurônio. Nossa, isso mudou o jogo de novo. Mudou o foco da pesquisa. Ela sugeriu que a glia era muito mais ativa do que se pensava, talvez otimizando a comunicação entre os neurônios. Hoje, a gente sabe que a glia é fundamental para aprender, para memória. Mais uma vez, ela estava olhando para onde ninguém olhava. Parece que a carreira dela foi sobre dar atenção ao que era ignorado. Essa conexão é ótima. Seja o potencial de um cérebro envelhecendo ou a importância de uma célula esquecida. Exato. E essa coragem de olhar para o que os outros ignoravam é a mesma filosofia que levou ela a criar um livro de colorir sobre o cérebro. Ela achava que nenhum conhecimento deveria ser inacessível, nem para um cientista, nem para uma criança. As fontes mencionam os livros dela, o livro de colorir do cérebro humano, as árvores mágicas da mente. Que ideia brilhante, né? A gente só aprende de verdade aquilo que nos encanta. Com certeza. E essa capacidade de encantar é o que o documentário My Love Affair with the Brain parece ter capturado. Lendo o material da Luna Productions, fica claro que o filme, foi um sucesso. A lista de prêmios é enorme. Indicado ao Emmy, vencedor do prêmio Kavli AAS, que é super prestigioso, listado entre os melhores pela revista Science. E as críticas que eles citam são muito boas. O SF Examiner diz notável, divertido. O San Francisco Chronicle, um filme cheio de alegria. Mas a minha favorita é a do Georgia Strait, de Vancouver. Vai direto ao ponto. Diamond é uma estrela do rock. Isso captura perfeitamente a energia dela. E essa energia nos leva de volta àquele conceito do início, o efeito Diamond. Não é só sobre a ciência, né? É algo maior. É muito maior. O efeito Diamond não é uma descoberta, é uma consequência. É o que acontece quando alguém é exposto às ideias e ao entusiasmo dela. É a habilidade que ela tinha como uma mestre-professora de não só passar informação,
mas de provocar uma virada de chave na mentalidade das pessoas. Uma mudança de perspectiva. Isso, ela guiava as pessoas a um entendimento tão positivo do próprio cérebro que isso levava a um engajamento maior com a vida, com o aprendizado. É a transição do meu cérebro estar em declínio para eu sou o arquiteto do meu cérebro. É sobre empoderamento. E as aplicações disso são vastas. Os documentos listam as áreas que usam o trabalho dela e a lista é impressionante. Vai de ensino fundamental a doutorado em neurociência, de estudos sobre mulheres na ciência, a formação de professores, gerontologia, recuperação de AVC. Nossa! Essa lista mostra que a descoberta central dela não era uma nota de rodapé acadêmica, era uma chave universal. Tinha aplicação em quase toda a área da experiência humana. Ela deu a todos, de educadores a médicos, uma base científica para o otimismo. Então, juntando tudo, a imagem que fica é que a doutora Marian Diamond foi muito mais do que a cientista do cérebro do Einstein. Ela foi uma revolucionária. Nos deu uma compreensão totalmente nova do nosso potencial. Provou com ciência que aprender e crescer é um projeto para a vida inteira. O legado dela é, no fundo, uma mensagem de esperança, mas uma esperança baseada em dados. E essa mensagem continua viva, sabe? Se espalhando, como um cérebro sendo enriquecido. A influência dela não morreu com ela. As fontes citam um exemplo perfeito. A aluna dela, Wendy Suzuki, que hoje é uma neurocientista super renomada, a palestra da Suzuki no TED, o livro dela, Healthy Brain, Happy Life, tudo isso é inspirado diretamente pela Diamond. É a prova de que as grandes ideias têm sua própria neuroplasticidade. Elas continuam crescendo e formando novas sinapses em outras mentes. Geração após geração. Exato. E isso levanta uma questão importante, eu acho. O trabalho da doutora Diamond nos tirou da posição de passageiros e nos colocou no banco do motorista do nosso cérebro. Ela mostrou que o cérebro se transforma com o enriquecimento do ambiente. Sabendo disso e pensando de forma bem prática, qual seria uma pequena ação que alguém poderia tomar hoje para enriquecer o próprio ambiente e nutrir o cérebro? O legado dela não é um monumento para a gente admirar de longe, é uma ferramenta para a gente usar. E talvez a melhor forma de honrar o trabalho dela seja justamente essa, se perguntar todo dia como a gente pode construir um parquinho um pouco mais interessante para nossa mente.